O Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, e quem está o Espírito Divino? Verso 39. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos seus arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Ele ausentou-se da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos seus 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Verso 49. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos da fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram o fim, os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já estava espalhada por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome se agravava em toda parte. Diga glória a Deus. Curva a sua cabeça, papai querido, é a tua palavra. Nós nos submetemos a ela como a inerrante palavra do Senhor. Ela é suficiente, Pai, para transformar a nossa vida, para dar direção e para, meu Deus, transformar todo o nosso ser. Pedimos, meu Deus, hoje espírito de revelação e entendimento, que a nossa mente, o nosso coração esteja cativo à tua palavra nesta noite, e que nós venhamos entender a tua vontade, porque a tua palavra diz que felizes aqueles que ouvem e praticam a tua palavra. Eu declaro que aqueles que ouvem e praticam experimentarão em plenitude toda a tua promessa, todas as tuas bênçãos, Pai, porque nós, meu Deus, não podemos receber nada se do céu não nos for dado, como diz a tua palavra. E desde já nós repreendemos e cancelamos tudo aquilo que tentar atrapalhar este culto, e liberamos agora, meu Deus, este ambiente para a tua glória, que haja cura, que haja milagre, que haja salvação e restauração, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, no nome de Jesus. Só quem concorda, diga amém. Se você puder dar um abraço em alguém bem bonito que está do teu lado, amém? Pode se assentar. Se não puder, escolhe melhor o lugar depois.
Vamos lá, querido. Hoje eu quero, por mais de mês, né, nós ficamos aqui falando um pouco de Apocalipse. Apocalipse é meio assustador para alguns, mas uma verdade necessária para a igreja. Amém, amados? Mas nesses dias agora eu quero falar um pouco do relacionamento do homem com Deus e como esse relacionamento que o homem tem com Deus, ele pode afetar a vida do homem positivamente. Amém, amados? Quando a gente vai estudar a Bíblia e a gente presta bem atenção que todo o contexto bíblico ele tem o quê? Ele tem parábolas, ele tem alegoria, ele tem símbolos. E uma coisa que fica muito claro na Bíblia é que Deus sempre vai se colocar como Senhor, como se fosse um marido, e a igreja, inclusive o povo de Israel, a igreja hoje é considerada como a noiva, como a esposa de Cristo. Amém, querido? Tá? Então, quando você vai olhar para a Bíblia e você fica pensando, por que Deus ele tenta nos fazer entender através de um relacionamento? Porque num relacionamento, se ele não tem intimidade, se ele não tem verdade, se ele não tem fidelidade, ao invés dele trazer bênção, ele às vezes ele traz mágoa, tristeza, opressão, depressão, separação, traição e tudo mais. Sim ou não? E em todo o contexto bíblico você vai ouvir isso. Israel ele me traiu, né? A igreja, né, ela tem estado afastada de mim. Agora, por que Deus ele faz isso? Porque para Deus é importante o relacionamento. O que é o relacionamento, querido? Olha, é o comprometimento total de uma pessoa para com a outra, né? Isso envolve o quê? Isso envolve verdade, isso envolve fidelidade, isso envolve compromisso. Se num relacionamento a gente não tem essas coisas, a gente se perde. Imagina que uma pessoa ela casa e no momento do casamento ela diz que ama. Passa-se um tempo, o casamento, porque deixam de se relacionar, ele começa a perder o sentido. E quando ele começa a perder o sentido, naturalmente o inimigo ele existe por aí, ele começa a produzir, né, situações para que a pessoa ela se distancie cada vez mais do relacionamento. E logo logo a gente entra num contexto que a sociedade hoje vive e é muito comum, que é de muitas separações, de muitas traições, de muitos conflitos de relacionamento. Onde começou o problema? Ele começou quando deixaram de relacionar, quando eles distanciaram, né, do cônjuge. E a mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. Quando a gente começa a criar um distanciamento de Deus, o nosso relacionamento ele já não é um relacionamento mais sadio. Quem entende aqui que Deus fala com você aí, diga glória a Deus. Deus ele fala conosco. E como que Deus ele fala conosco? A palavra é o meio, o Espírito Santo é a forma dele confirmar a palavra dele. Então isso só acontece quando a gente tem a intimidade com Deus. E se a gente não entende a voz de Deus na nossa vida, como que Deus ele está falando conosco, a gente começa a falhar. E a Bíblia diz que é impossível ter um relacionamento com Deus distante dele. Vou dar um exemplo. Isaías 59, verso 2 diz que os nossos pecados, ou as nossas iniquidades, ou maldades faz separação entre nós e Deus. Ele não pode nos ouvir, cria-se um distanciamento. Onde não há comunicação, a gente não sabe o que está acontecendo, qual que é a direção correta, e futuramente, consequentemente, isso vai gerar problemas. E o nosso relacionamento com Deus, ele de forma errado, ele pode às vezes atrapalhar a gente de ter sucesso com Deus. Quem quer ter sucesso com Deus aí, diga glória a Deus. Para ter sucesso com Deus, primeiro princípio, é necessário ter um relacionamento sadio com Deus. Amém, querido? Um envolvimento, eu preciso estar perto, eu preciso estar conversando. Esse texto que eu acabei de ler para você, ele é muito clássico, e talvez ele é o mais bonito, né, nesse sentido de como a gente tem sucesso com Deus através do relacionamento. Como você sabe, José era o filho querido de Jacó, né? Ele cresceu, desenvolveu, chegou aos seus 19 anos, e nos seus 17 anos,
E nos seus 17 anos, Deus ele começa a dar sonhos para José. Sonhos que, muitas vezes, querido, quando Deus dá sonhos para uma pessoa, nem todo mundo vai entender os sonhos que Deus dá para a gente. Sabia disso? Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus dá sonhos, mas não espere que todos entendam e te apoiem. Não espere. Foi o que aconteceu com José. Deus dá sonhos, os irmãos, a primeira coisa que os irmãos vão entender: você acha que vai ser melhor do que nós? Logo o segundo sonho, os pais pegam e dizem assim: olha, você acha que vai ser melhor do que todo mundo? Ninguém entende o sonho, porque parece que o sonho das pessoas, se for menor do que o nosso, nós apoiamos, mas se for maior do que o nosso, nós precisamos fazer tudo para não ser melhor. Existe até um egoísmo muito grande na vida das pessoas, que não entende que algumas pessoas sempre vão chegar no lugar que muitos não vão chegar. Mas independente de onde nós vamos chegar, o mais importante é a gente estar no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus nós vamos ser muito felizes, muito abençoados e vamos realizar todos os nossos sonhos. Diga glória a Deus. Amém? Quando os irmãos não entenderam o sonho de José, eles pegaram e agiram de uma forma delicada, né? Ao invés de apoiar, de entender, de conversar, eles começaram a ter ciúmes. E o problema dos ciúmes é que, quando se tem ciúme, a gente quer arrumar uma forma, né, de destruir os sonhos. A gente observa quantas pessoas tentam destruir os sonhos dos outros. Os irmãos deles não pensaram que ele é sangue do seu próprio sangue. Os irmãos deles não pensaram que lá na frente eles poderiam precisar de José, mas eles decidiram em comum acordo: primeiro, matar; segundo, jogar numa cisterna; terceira, vender José. Agora aqui eu quero começar, querido, que um homem de sucesso com Deus. Consequentemente, Jacó havia apresentado para os seus filhos Deus. Quem concorda com o pastor aí, diga glória a Deus. Jacó, ele apresentou para os seus filhos Deus. Eles sabiam quem era Deus, eles representavam Deus, amém? Eles foram levantados como a nação de Deus. Agora entenda, como que Deus me dá um sonho, e no momento em que Deus me dá o sonho, tudo na minha vida se torna trágico. Preste bem atenção, Deus é que dá o sonho, mas logo depois que Deus dá um sonho, a vida de José se torna um momento de muito sofrimento. Talvez você que está aqui, quando começou a ouvir o Evangelho, uma das primeiras coisas que você recebe são palavras de promessa de Deus sobre a sua vida. Quem tem recebido palavras de promessas de Deus aí, dá um glória a Deus. Não são promessas ruins, são promessas boas, e eu quero dizer para você, são promessas de Deus. Agora, existe um propósito de Deus por trás de tudo que Ele faz. E talvez aqui é onde nós falhamos. A gente não sabe compreender, né, como que Deus está agindo e onde Deus quer nos levar. Porém, a promessa, ela existe. Só que a gente não sabe onde ela vai se manifestar, como ela vai se manifestar, no tempo que ela vai se manifestar. E outra coisa, se nós, no momento em que recebemos ela, nós estamos preparados para receber. Talvez tem pessoas, como eu já vi na igreja, eles chegam na igreja e dizem assim: pastor, quando eu cheguei na igreja, eu recebi tantas palavras que me edificaram. Eu acreditei em todas essas, mas nenhuma delas ainda aconteceu. Nenhuma delas ainda se manifestou. Eu não sei mais o que eu faço. Quando eu acabei de ler aqui para você no verso 46, né, do capítulo 41, a Bíblia está dizendo que com 17 anos ele tem um sonho, mas com 30 anos ele começa a receber a promessa de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Aí você vai falar assim: pastor, é só uma questão de tempo? Não é questão de tempo apenas, é uma questão de fidelidade. Eu posso às vezes estar esperando um tempo, mas fazendo tudo errado e afastando da vontade de Deus. Foram 13 anos para um homem fiel. Talvez pode ser uma vida inteira, ou talvez nunca vai acontecer para um homem que serve a Deus e é infiel.
Quem está entendendo, pastor, até agora, diga glória a Deus. Ele tem um sonho, e no momento que ele tem um sonho, na hora que ele tem a palavra, ele começa a ser perseguido. Amado, olha, Deuteronômio, no capítulo 8 e verso 3, vai dizer que Deus está muito interessado de saber qual que é a motivação da gente buscar Ele, daquilo que nós queremos nele. Olha para quem está do teu lado, fala assim: olha, as circunstâncias mostram onde está o nosso coração em Deus. Se você tem um problema, você foge, seu coração não está em Deus, porque se estivesse em Deus, você dizia: Ele pode me tirar dessa situação. E isso mostra que a sua fé não está nele. Você pode estar muitas vezes simpatizando com aquilo que ele faz, mas seu coração não é totalmente dele. Por isso que você vai ver muitas vezes no contexto bíblico, Deus ele colocando à prova algumas pessoas. Depois você vai ler na sua casa, Tiago capítulo 1 verso 12, diz que depois de a pessoa ser aprovada, ele será recompensado. Diga glória a Deus, amém? Depois que você for colocado em prova e aprovado. Pastor, o que é a prova? A prova é você vencer as coisas que você tem dificuldade na sua vida. Nada na sua vida, querido, olha, preste bem atenção. Talvez você pense assim: Deus vai me dar uma prova em uma área que eu tenho facilidade de vencer. A prova é na área que você tem dificuldade de vencer. Por isso que é prova, porque existe uma área da sua vida que você precisa vencer. Porque se você não vencer, ela pode te prejudicar lá na frente. Então, querido, olha, quando ele saiu com essa revelação, eu entendo. José, ele saiu no coração: olha, mesmo que estão tentando me matar, mesmo que me jogaram na cisterna, mesmo que me venderam como escravo, mesmo que me condenaram, julgaram, por algo que eu não fiz, eu creio na promessa que Deus ele liberou sobre a minha vida. Talvez tem pessoas aqui hoje que por esses dias, por esses anos, ele tem recebido só paulada, só cacetada, as coisas só dão errado, e você diz assim: Deus não está comigo. José, ele não ficou falando besteira e nem murmurando, ele acreditou no dia em que Deus tocou no coração dele e disse: olha, eu vou fazer algo na tua vida, eu vou fazer algo na tua vida. E a Bíblia diz que Deus ele não mente, querido, ele não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Jeremias 1 verso 12 diz que ele vela pela palavra dele para que ele possa cumprir ela. Ele vela, se ele liberou, ele não vai falhar. Porém, não depende de Deus, depende de como nós aceitamos e nos posicionamos com aquilo que Deus ele busca de mim e de você. Como que a gente tem posicionado? Vamos ver. Vai aí no capítulo 39, volta um pouquinho aí na Bíblia. 39, verso 5. Vamos a partir do 5 aqui. Ele já tinha sido vendido. Eu imagino que José ele foi um cara muito solitário. Querido, imagina a sua família te lançar fora. E você não vai embora livre, você vai embora preso. Como que estaria seu coração? Carente, como muitas pessoas ficam carentes. Quantas pessoas, quando falta algo na tua vida, ele fica muito carente, necessitado, esperando uma oportunidade. E pessoas que são muito carentes, eles estão na posição que o diabo gosta. Fala assim: carência é a posição que o diabo gosta de trabalhar na vida do ser humano. Você fica pensando assim: por que Eva conversou com a serpente? Eu acredito que o Adão não estava dando mais moral para ela. Eu acredito. Amém? Ele já estava mexendo com um monte de coisa lá e não estava dando atenção. Ela ficou carente, já não tinha a atenção que ela precisava. Então, no momento que não tem atenção, o que o diabo faz? Agora é a hora. Porque quando a gente está carente, a gente esquece da razão e age só pela emoção. E é nesses momentos que as pessoas sofrem. Vou dar um exemplo.
se a gente fizer uma pesquisa na vida das pessoas, a maioria dos relacionamentos que não deram certos foram relacionamentos que você envolveram com pessoas, não porque você analisou, você pesquisou a situação, mas porque você envolveu, porque um dia você se sentiu só e achou que aquele momento preencheria tudo. Eu vou contar uma história aqui, pelo amor de Deus, não ria, amém, amados? Teve uma época da minha vida que eu não arrumava nem gripe, amém? Como diz o outro, eu não era convertido. E naquela época tinha aqueles forró que tinha nas casas, né? Hoje não tem isso, hoje é as festas. Mas antigamente tinha aqueles forró nas casas de família, onde ia. E teve um dia, amado, que, sei lá, ninguém dava moral para mim. Eu feio demais, até encontrar a Sueli, aí eu comecei a melhorar um pouquinho, amém? Aí teve um dia lá, não sei o que aconteceu, eu fui e dei um beijo numa moça à noite. Ou melhor, ela me beijou, porque eu era tão tímido, querido, que, né, não tem jeito. E no outro dia que eu fui encontrar, e geralmente quando isso não acontece, você tem amigo por perto, você vai contar. Aí ele pegou e olhou para mim e falou assim: mas você não olhou nem na boca dela? Ela é banguela, cara. Estava de noite, é claro, né? Jacó passou por isso, amém, amado? Jacó passou por isso na Bíblia. O que eu quero dizer, a carência faz a gente fazer muita besteira na vida. A carência cega a vida da gente. E um dia, José, ele teve que provar que o coração dele estava em Deus e não estava na sua carência. Vamos ver isso. Capítulo 39 diz assim, a partir do verso 5: desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, né, de Potifar, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre José, estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em sua casa como no campo. Assim o deixou ele aos cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Quer dizer, Potifar tinha uma confiança extrema em José. Basicamente ele pegou a chave da tua casa e disse assim: olha, cuida de tudo, cuida de tudo. Aí vem o seguinte: José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor, ele começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-me comigo. Preste bem atenção. Um rapaz, tentem imaginar, eu não acredito nessa época, né, quantos anos ele tinha, talvez tinha 25, talvez tinha 24 anos. Imagine uma pessoa com 25 anos, como que ele está, né, no sentido de vigor da vida, de desejo, como que ele está? E naquela época, você sabe que as egípcias eram uma das mulheres mais bonitas, mais limpas, mais perfumadas que existia. Era um povo muito nessa parte, né, onde havia as pessoas mais ricas, era muito limpo, muito cheiroso, muito organizado. Não era fácil ser um homem naquela época. Eu acredito que naquela época passava por várias mulheres quase seminuas. Só que um dia a própria mulher de Potifar, ele tenta olhar para ele, tenta algo contra ele. Verso 9: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar com ela. Vou voltar no verso 9, no finalzinho, olha. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra? Olha só, ele está preocupado com a confiança que foi dado para ele por Faraó, mas ele não tira os olhos do céu e disse: olha, Deus está olhando a minha fidelidade. Hoje a nossa vida, a gente está mais preocupado se tem alguém olhando, né, homens, do que preocupado com Deus. José era preocupado com o que Deus estava vendo, com o que Deus estava pensando, não com o que os outros estavam pensando. E hoje, talvez, querido, olha, nesse relacionamento com Deus, que a gente quer ter sucesso, a gente quer ter sucesso profissional, a gente quer ter sucesso familiar, a gente quer ter sucesso financeiro. Quem quer ter tudo isso aí, diga glória a Deus.
Mas olha, o pecado é uma pedra que atrapalha a fonte de bênção chegar na sua vida. E ele está dizendo: olha, eu já passei, já fui vendido, já fui jogado numa cisterna, já fui humilhado, agora eu estou numa posição de destaque, agora querem tirar-me daqui. É você na igreja. Você sai lá do mundo arrebentado como José foi. Você consegue conquistar os seus espaços. E onde você é colocado, tem sempre alguém usado pelo inimigo tentando tirar você dessa posição. Aí você cai, e quando você cai, você diz assim: mas Deus não me ama. Querido, Deus te ama, mas Ele queria ver se você amava Ele, e você não amou. Você falhou. Você aceitou a proposta do inimigo, você não esperou. E a Bíblia diz que ele saía dela. Hoje não tem como a gente sair do mundo, sim ou não, querido? Mas você tem como dizer não para as coisas todo dia. Você tem como dizer não. Você tem como se afastar. Você tem como se desviar. Você tem como criar os limites. E José fazia isso. Qual foi o resultado disso? Porque isso aqui, querido, olha, é fruto de um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, quem? Estava sobre José, e tudo que José fazia prosperava. Qual que era o segredo do sucesso de José? O relacionamento dele trazia a presença de Deus para ele, e esta presença é que é o segredo da vitória e da bênção. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Agora você tenta uma pessoa, eu acredito que não foi a primeira vez que isso aconteceu, eu acredito que não foi apenas isso que ele sofreu, mas ele permaneceu fiel à aliança que ele tinha com Deus. Quantas vezes hoje a gente afasta de Deus por pequenas coisas? Quantas vezes hoje, querido, olha, a gente abandona o barco por situações tão pequenas? A Bíblia diz, vai continuar no texto aqui, que ele tomou a atitude certa com Deus. A pessoa que estava querendo relacionar com ele, né, pegou e atacou, porque todo mundo que ataca nunca quer sair por baixo, quer sair por cima, e ele acaba na prisão injustamente. Amado, todo lugar que José passou, José foi bênção na vida das pessoas. Diga glória a Deus. Nesse tempo que você recebe uma promessa de Deus, que você vai trabalhar e fica xingando o patrão, que você vai fazer as coisas e fica xingando por aí, não é fazendo isso que Deus abençoa você. Deus vai abençoar você se você continuar sendo homem e mulher de Deus, mesmo sendo criticado, perseguido e humilhado. Se você é homem de Deus nessas circunstâncias, onde você está, Deus continua abençoando a sua vida, pela posição de depender dEle. Você não vai ver José reclamando. Você vai ver José, as pessoas colocam ele na prisão. Lá na prisão, ele termina como aquele. Ele está prisioneiro, mas com a chave da prisão. Quem pode dar um glória a Deus por isso aí? Imagina, José chega na prisão como condenado. Passa algum tempo, ele tem a chave da prisão. Imagina um prisioneiro cuidando da prisão. Querido, a gente não pode perder a essência, o Espírito de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que o pecado, ele afasta isso. E qual que foi o resultado disso, querido? Lembra que no capítulo 37, depois você vai ler na tua casa de Gênesis, o pai de José deu uma túnica para ele, lagar, longa, né, de cores diferentes, porque ele era diferenciado entre os irmãos, ele era mais amado. E os irmãos, por inveja, fizeram o quê? Jogaram ele num poço, pegaram essa roupa, colocaram sangue nele, tiraram essa roupa dele. Eu quero que você abra o seu ouvido agora. Ele não deixou de ser fiel por conta disso. Lá na frente, 13 anos depois, ele permanecendo fiel,
Os irmãos tiraram a roupa dele, porque ele era considerado uma pessoa boa diante do seu pai, diferenciada, amada. Lá na frente, Faraó, alguém de um outro país, totalmente diferente de culturas e deuses, dá uma roupa de um governador real para José. Diga glória a Deus. As pessoas que não entendem o sonho de Deus podem tirar coisas de você, mas na hora que chegar o tempo, Deus vai devolver tudo para você, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Amém? Os perseguidores tiraram a roupa dele, mas quando chegou o tempo da exaltação, olha, o próprio Faraó, ele vai lá e pega a roupa nova e coloca nele, coloca ele como governador. Não fica preocupado com o que os outros estão tirando de você, se você está vivendo os planos e os sonhos de Deus, não, querido. Grave isso. O povo mais perseguido da terra é a igreja, querido. É a igreja. Quem não tem Deus, ele sofre influência maligna. E quem sofre influência maligna, ele não quer viver a verdade. Quem não quer viver a verdade, ele vai criticar quem está querendo viver. Isso significa que nós estamos num mundo onde a crítica para o nosso lado, ela vai ser grande. Você não pode falar nada. Você não pode, às vezes, expressar nada, porque tudo que você expressa é algo que ofende. Aí eu vou desistir de tudo por causa disso. Aquilo que pessoas tirar de você, eu profetizo que quando chegar o tempo da promessa na sua vida, Deus ele vai devolver em dobro para você, no nome de Jesus. Amém, querido? No nome de Jesus. Ele teve um sonho, e qual que era o sonho? Ele estava sobre o irmão, ele estava sobre o pai, e todo mundo, ninguém aceitou. Eu vejo aqui primeiro, o relacionamento de José com Deus fez ele ter sucesso profissional. Ter sucesso o quê? Mais uma vez, ter sucesso o quê? Ele teve sucesso profissional, porque o faraó viu nele sabedoria, entendimento e competência para tomar conta daquele país em uma crise que estaria chegando. Dá uma olhada para o crente que está do teu lado e fala assim: meu filho, não adianta orar se você não for capaz de trabalhar da forma certa. Esse é o problema, é o maior problema de crente na igreja. Crente, ele quer ganhar o melhor salário às vezes, mas não trabalha do jeito que deveria trabalhar. A Bíblia diz que nós deveríamos ser melhor do que os outros, e nós somos às vezes piores. Porque Deus está fazendo, então eu vou sentar e vou esperar. A Bíblia diz que José era competente. No dia que o faraó pegou e entregou todo o anel, todo o poder, toda a autoridade, colocou na mão dele, ele pegou e saiu por todo o Egito para trabalhar. Olha para o crente que está do teu lado e fala assim: meu irmão, Deus abençoa quem trabalha com verdade e sinceridade. Amém, amado? Sabe, isso foi visto nele. Muitas vezes, eu vi uma pessoa dando uma explicação um dia. Por que umas igrejas, elas são cheias de gente na frente, com carteira de trabalho e um monte de coisa? Não é errado fazer isso, que eu vou falar aqui, não é errado. Mas muitas das vezes as pessoas que estão com carteira de trabalho aqui na frente, um monte de coisa aqui na frente, são pessoas que foram mandadas embora porque não trabalham direito. São pessoas que roubam o tempo, que são comprados para eles executarem. Fala assim, olha, o relacionamento com Deus, fala assim, o relacionamento com Deus produz atitudes verdadeiras, que nos fazem ser competentes no que nós fazemos, verdadeiros, e isso faz as oportunidades aparecerem. Nem todo mundo foi para um palácio como José ou como Daniel. Você vai falar assim, Deus colocou ele lá. Querido, mas se ele chega lá e faz tudo errado, ele ficaria lá? Você concorda? Ele ficaria lá só porque Deus colocou ele lá, mas chegou lá e ele negligenciou tudo? Não dá.
Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus te deu um casamento. Quem é casado aí fala assim: amor, Deus nos deu um casamento. Se eu não fizer a coisa certa que o casal tem que fazer, acaba, e a culpa não é de Deus. Deixa o marido não ser o provedor da casa, para ver. Pode fazer campanha, fazer tudo que for. Não adianta, querido. Olha, existem princípios que Deus, Ele estabelece, e eles são princípios. Amém? Repita isso com o pastor. Fala assim: o homem tem que colocar comida em casa. Amém? Vamos repetir de novo. Fala assim: o homem tem que colocar comida em casa. Amém? A mulher, nos dias de hoje, não tem jeito, tem que ajudar. Mas quem é o cabeça e o responsável é o homem. Quebra esse princípio e fica na igreja todo dia: misericórdia, sangue de Jesus, essa igreja não presta, esse povo não presta. Querido, quem não presta às vezes é a gente. José, ele estava na posição de sucesso porque ele era competente, ele aprendia, ele dedicava, as pessoas viam isso, e eles vendo aquilo. Olha, querido, não há ninguém na terra que tenha um Espírito de Deus como você tem, não tem ninguém capaz, é você que vai estar aí. Como que pode alguém dizer que tem um Espírito de Deus e agir como espírito de porco? Sim ou não? Você concorda com o pastor? Como pode alguém que tem o Espírito de Deus agir como alguém que parece ter um espírito de porco? Faz tudo errado. O sucesso dele estava: ele tinha a presença de Deus, ele era fiel, ele ouvia a Deus, ele aplicava os princípios de Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui, querido, o sucesso dele foi o sucesso financeiro. Por que sucesso financeiro? Porque quando você é colocado em uma posição, uma das primeiras coisas que é passado para quem vai trabalhar é o que? O salário. Sim ou não? O salário dele veio só porque ele orou? Não, veio porque Por que demorou 13 anos para ele ficar lá? Quem quer saber aí, diga glória a Deus. Fala assim: Deus sempre vai nos preparar para o melhor que Ele tem para nós, diga glória a Deus. E é eu e você que vai determinar quanto tempo isso vai demorar. Não é Deus. Se depender de Deus, tem muitas pessoas aqui que ano passado já era para ter recebido, esse ano era para receber, talvez ano que vem, mas tem alguns porque não entende, Deus não vai colocar. Querido, Deus não é pai. Já viu pai? Pai é complicado. Minha filha tem hora que eu falo assim: eu não vou levar minha filha em tal lugar, não vou fazer. Ela pega e faz aquela casinha: mas papai, dá aquele beijo de cá, dá aquele de lá, eu te amo tanto. Ô filha, tá bom, eu vou te levar lá. Não é assim? É assim que a gente trata Deus, e assim Deus não nos atende, querido. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não olha ele não vê como o homem vê. O homem vê o quê? O exterior, mas Deus vê o coração. Aquilo que você fala, Deus, aquilo que sai da tua boca, querido, é a expressão daquilo que está no teu coração. Nem sempre aquilo que sai aqui está saindo como verdade. Eu posso muitas vezes chegar aqui na frente e dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, e ser o pior mentiroso, hipócrita que existe, e Deus sabe disso. Ele teve sucesso financeiro. Terceira coisa, amado, tem hora que a gente está tão preocupado em casar, que a gente faz todo o negócio terrível, né? E José aqui, ele não está preocupado com o casamento. E aqui eu vejo pelo menos os princípios, né? Talvez você que está aqui, qual que é os princípios para um casamento? Primeiro, quando você vai casar, o cara tem que ter um trabalho, fala de profissionalismo. Segundo, ele precisa ter sustento. Aí depois ele pode ter uma esposa. Não é ter uma esposa para depois ter um trabalho. Não é assim que funciona. Aqui tem todos os princípios para isso. E se você analisar Deus abençoando ele, dá para a gente perceber como que é a forma de Deus abençoar. Primeiro, preocupe-se em ser o provedor. Preocupe-se. Em seguida, vem a esposa. E a Bíblia diz que Faraó, ele entrega
né, a filha de um sacerdote para poder casar com ele. Amém, amados? Não fica, o interessante aqui é que você vai falar assim, pastor, mas foi Faraó que deu. Dá uma olhada para o inocente que está do teu lado e fala assim, Deus está no controle de tudo, meu irmão. Deus, Ele usa quem Ele quer para chegar em você e te entregar o que você merece receber a hora que Deus quiser. Amém, amados? Amém? Deus, Ele faz isso. Não duvide que Deus, Ele pode, numa hora que você não espera, numa condição em que você nem imagina, Deus, Ele fazer algo chegar até você. Deus, Ele é Deus, Ele está no controle. Essa é a terceira coisa. A quarta coisa interessante aqui, 13 anos de sofrimento. Repita isso com o pastor, fala assim, 13 anos de sofrimento. Quem tem sofrido aí, ou sofre há uns 2 anos aí, diga misericórdia, Jesus. Há uns 5 anos, diga misericórdia mais alto. Há uns 10 anos, diga misericórdia, Jesus. A gente já está falando assim, Deus me leva, não é assim? Mas e o pior de tudo é que isso cria feridas na gente. Sim ou não, querido? Primeiro, ninguém gosta de mim, nem Deus gosta de mim. José tinha tudo para dizer, meu pai não gosta de mim, meus irmãos não gostam de mim, eu vou trabalhar, as pessoas prosperam através de mim, mas eles não gostam de mim. Agora Deus gosta dele, diga glória a Deus. Quando Deus ele começou a fazer nele, olha aí para mim, no verso 51 do capítulo 41, diz assim, olha, ao primeiro, que é o primeiro filho, José deu o nome de Manassés, que significa, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Olha para quem está do teu lado e diz assim, olha, no tempo certo, Deus vai fazer você esquecer de tudo aquilo que te machucou. Diga glória a Deus. Amém, amado? Tem gente que machuca a gente. Quando a gente está por baixo, é terrível. Quando a gente está na lona, é terrível. Quando nada dá certo, é terrível. Ele está dizendo, por que ele colocou esse nome? Eu quero declarar com esse nome aqui, olha que Deus tirou todo o sofrimento do meu coração. Você já parou para pensar? Quando você é rico e perde tudo, é terrível, sim ou não? E você acostumar, estar num nível em que você não queria ir nunca, porque é terrível, é complicado. Você passa a vida inteira e não vai acostumar, sim ou não? Agora pega alguém, sobe ele, dá alguns milhões para eles, dá o quê? Na outra semana você já vai ver ele, parece que o cara já é rico há não sei quanto tempo, não é assim? Quando a bênção de Deus vem assim, Ele tira todo o sofrimento, Ele tira toda a dor, e você só vai experimentar. Até porque, por que Deus faz isso? O que Deus quis mostrar para José, ou o próprio José entendeu através disso? Deus não quer que a gente fique focado no sofrimento do passado, não. Alguém não queria que você sonhasse, o problema é dele. Alguém não quer que você cresça, o problema é dele. Ele que está perdendo, porque se ele te apoiasse, ele poderia beneficiar dos seus sonhos. Sim ou não? Quando alguém sonha com você, essas pessoas elas beneficiam do seu sonho, querido. Elas participam. Mas quando as pessoas não sonham, é elas que estão perdendo. E ele diz assim, olha, eu esqueci todo o sofrimento, esqueci até minha família. Agora, eu não coloquei aqui, mas eu quero colocar só esse ponto e outro, e nós vamos orar. Deus não deixa nada pela metade. Repita isso com o pastor, fala assim, Deus não deixa nada pela metade. Você já viu história de pessoas que tiveram problemas e eles desapareceram 20, 30, 40 anos, mas um dia eles se encontram e colocam tudo, né, organizam ali e no final termina tudo certo? Quem já viu isso aí? Diga glória a Deus. Né, o Ratinho mesmo, né, quando você vai assistir aqueles programas de muita gente distante há muitos anos, quando eles unem, ele até esquece do que aconteceu. A palavra de Deus disse que a competência de José, a sabedoria de José, trouxe toda a família dele aos pés dele para depender
dele. Diga glória a Deus. Qual que era o sonho? Era José como, numa posição de autoridade sobre as pessoas. Eles tiveram que ir. E se José não tivesse passado por tudo isso, o mundo teria morrido de fome. Sabe o que significa Zafenat Paneia, que foi o nome que foi dado pelo egípcio a ele? Em egípcio, esse nome significa o salvador da terra. Ele salvou a terra da fome naquela época. Amém, querido? O salvador da terra, ele salvou. Por que ele salvou? Porque Deus, ele deu um sonho e ele permitiu situações para José ser colocado onde Deus queria que ele estivesse. E quando ele chegasse ali, Deus o abençoaria em tudo e em todas as áreas, com as melhores coisas. Tem hora que a gente luta por algumas coisas, tem hora que Deus quer nos levar para algumas coisas. E a última coisa aqui, eu encerro no verso 52, o segundo filho que Deus deu ali para José, o nome dele é Efraim. Qual que é o nome dele? Efraim, dizendo, significado do nome: Deus me fez prosperar na terra onde eu tinha sofrido. Olha para quem está do teu lado, você não precisa morrer, querido. Deus vai te dar felicidade nessa terra, amém, querido? Mesmo com tanta violência, mesmo com tanta perseguição, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanto sofrimento, eu libero sobre a sua vida nesta noite. Nessa terra você vai prosperar, nesta terra você vai viver muitas coisas bonitas, lindas, você vai desfrutar de muitas coisas, querido, nessa terra. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós desfrutamos na terra do inimigo, querido. Olha, nós vivemos um manancial. Preste bem atenção, o Egito é um sistema que a Bíblia vai usar, por tipologia, um tipo de mundo perdido, o Egito. Mas lá nesse mundo perdido, entra algum homem de Deus, que é homem de Deus ali, ele prevalece sobre todas as coisas. Amém, amado? O mundo hoje, seja bem franco, está tudo difícil. Mas se você guarda o seu relacionamento com Deus, o Temer não vai atrapalhar você de prosperar. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Amém? Todas essas crises, essas perseguições, toda essa violência não vai chegar à tua vida, porque o Senhor é o Senhor que nos guarda, que nos protege, amém, querido, que nos livra de todo mal, e a gente vai ter prazer nessa terra. Por quê? Qual que é o segredo? Meu relacionamento com Deus, ele define quem eu sou, o que eu tenho, ele define. Talvez você que está aqui hoje, meu resumo para você é esse. Talvez tem pessoas que estão desistindo das coisas. Tem pessoas que estão desistindo do relacionamento com Deus. Por quê? Porque está demorando, porque as coisas estão complicadas, porque parece que não vai chegar. Eu quero dizer, 13 anos para José é os mesmos 13 anos para mim e para você hoje, diga glória a Deus. Mas quando Deus está no controle, querido, eu fico imaginando, eu passei por isso um tempo atrás, quando eu vim para Cristo, para a igreja, 7 anos, querido, olha, se você ver nos 7 anos a cama que eu dormi, o que eu comi, o que eu sofri, foi algo terrível. Mas quando deu no 8º ano, terminou o 7º ano, entrando no 8º ano, Deus fez algo que Ele, querido, fez muito mais do que poderia acontecer em 7 anos de uma forma normal. Imagina José sofrendo 13 anos, mas quando ele chega naquele ponto ali, sabe, onde Deus fala assim, você chegou na posição que eu quero, e Deus começou a liberar, bênção, prosperidade, sucesso. Quem recebe isso aí, diga glória a Deus. Pastor, isso acontece na vida de quem? Na vida de quem não desiste. Hoje em dia a gente desiste, amado. Quantos de nós desistimos? Quando a gente não desiste, a gente faz algo para Deus de forma medíocre. A gente serve a Deus muitas vezes de forma medíocre. De vez em quando a gente bate ponto na igreja, a gente é ativista.
A gente tem que parar para entender que a partir do momento que eu aceito Jesus, eu sou uma luz para o mundo, diga glória a Deus. E essa luz, ela é acesa onde ela vai. Lá no seu trabalho ela está acesa, na sua escola ela está acesa, na rua, no supermercado ela está acesa, ela não pode apagar mais. E José era essa luz, querido. E essa luz só mantinha porque ele tinha um relacionamento com Deus. E eu e você, se a gente quer ter sucesso, amado, não seja tolo. Aqui na igreja eu gosto de fazer campanha, é bom fazer campanha. A partir de domingo que vem, eu quero falar um tempo aqui sobre dando a volta por cima. Quem quer dar a volta por cima aí, diga glória a Deus. Semana que vem nós vamos falar para esse dando a volta por cima. Nós vamos trabalhar algumas áreas que vamos dar a volta por cima. Mas eu quero dizer para você que o sucesso da volta por cima é você estar envolvido com Deus. Não é você vir cá e fazer uma promessa que daqui uns dias você vai quebrar. Vou dar um exemplo. Eu aconselho muito casais. O casal está com um problema, o marido ou a esposa vê que agora vai separar. Então agora eu vou buscar ajuda, porque está quase separando, então eu vou buscar ajuda. Aí vai buscar ajuda. E quando busca ajuda, a pessoa que está perdendo, ele diz assim: olha, a partir de hoje eu vou fazer tudo, mas não vou te perder. Tudo que eu não fazia, agora eu vou fazer. Quem pode dar um glória a Deus por isso aí? Passa uma semana, querido. Passou uma semana, a pessoa já não consegue fazer mais. Ele só queria voltar para casa para ficar junto com a esposa ou com a esposa ali, não tá, e abafar aquela situação, e ele volta a ter as mesmas atitudes. Daqui um dia vai começar tudo de novo. Guarde o que eu estou te dizendo. A maioria dos problemas das pessoas não são problemas diferentes, são os mesmos problemas constantes, sempre voltando. Por quê? Toda a poeira que você lança debaixo do tapete, querido, uma hora você vai ter que limpar ela. E na hora que vai limpar ela, ela causa problema de novo. Então, quando eu venho para Cristo e eu quero ter um relacionamento com Cristo, eu preciso ser fiel. Eu não posso, querido, olha, deixa eu te contar. E eu encerro aqui. Quando você vai comprar qualquer coisa hoje, você precisa quase colocar seu dedo, né, tirar sua digital ali, pega seus documentos todinho para alguém te vender. Sim ou não? Sim ou não? Por que as pessoas fazem isso? Porque perdeu a confiança. Quando um homem tem palavra, quando uma mulher tem palavra, a palavra deles basta. Quando os outros ficam pedindo muita coisa, querido, é porque não basta. Quando eu vejo alguém tentando falar assim: eu quero ver seu celular, me mostra esse trem aí que eu quero saber o que tem aí, é porque não tem a confiança da outra pessoa. Porque se tivesse, a outra pessoa não estava nem preocupada. Quem concorda aí com o pastor, diga glória a Deus. José, ele tinha um relacionamento, querido, e esse relacionamento mudou ele. E quando mudou ele, ele começou a agir da forma que Deus gosta de nos abençoar. Eu vou dar um conselho para você, para a gente orar. Você nunca vai conseguir mudar Deus porque você chora. Nunca. Mas você pode mudar a situação porque você se arrepende e se converte e começa a fazer certo. Amém? Não duvide, diante de Deus, lágrimas que não tem transformação, ela não tem, né, renovação, não vai acontecer nada. Mas começa a mudar para você ver se as coisas não vão acontecer na sua vida. Eu quero liberar algo sobre você. Só você que quer receber, ergue as mãos aí. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você começar a ter um relacionamento como José teve com o Senhor, independente da circunstância, no momento em que chegar o tempo de Deus na tua vida, eu quero declarar que em um ano vai acontecer coisas que você esperou às vezes há 10, 20, 30 anos, porque Deus, ele é fiel, ainda tirará a tua dor e te prosperará abundantemente no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, querido? O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que falar: Senhor, enche-me de ti, enche-me da tua presença. Amém? E nós vamos orar nessa noite. Você vai falar: Senhor, eu quero ter a presença do Senhor na minha vida como José tinha.
Amém? Onde eu pisar eu vou ser abençoado, onde eu tocar eu vou ser abençoado, sabe, a minha mente vai ser sábia para fazer as coisas. Vamos orar nessa noite? Vem cá, pastora Kelly, me ajuda aqui. Aleluia. Deus, Ele está aqui, nós vamos orar.